Olá, amados. Com muito prazer, estamos de volta para darmos prosseguimento aos estudos das nossas lições bíblicas da escola dominical. Religiosamente, todas as semanas, aqui estamos. E nós pertencemos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Internacional Missão Europa no Brasil. Nossa sede situa-se à Rua Manuel Martins, número 35, bairro Mangueira, município de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. As nossas filiais situam-se nos seguintes endereços: em Volta Redonda, Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho, bem próximo à Escola Municipal Jaime Martins. Porto Real, número 25, da Rua 9, bairro Freitas Soares, bem em frente ao CRAS, Porto Real, estado do Rio de Janeiro. E ainda nossa igreja recém-inaugurada no município de Valença, distrito de Santa Isabel do Rio Preto, estado do Rio de Janeiro, Rua Rodovia, número 20.934, Santa Isabel do Rio Preto. Em Minas Gerais, Santa Rita de Jacutinga, Rua Governador Valadares, número 350, bem no centro da cidade, próximo à Praça da Estação. Santa Rita de Jacutinga, estado de Minas Gerais. Também nossa igreja em Nova Viçosa, estado da Bahia, distrito de Posto da Mata, Rua das Rosas, número 100, Jardim Primavera, Nova Viçosa, estado da Bahia, igreja pastoreada pelo pastor Hélio Neres. Também, queridos, queremos apresentá-los e indicá-los nosso periódico Missão Europa em Ação. Nosso jornal traz reportagens sobre os fatos relevantes das igrejas Missão Europa, não somente no Brasil, mas no exterior. Aqui temos notícias sobre a obra missionária e muito mais. Pedimos que enviem-nos sugestões e matérias da nossa Igreja Missão Europa em Ação. Anuncie conosco. Cada unidade custa apenas R$1. São 8 páginas coloridas com apenas R$1. E se você quiser evangelizar comprando acima de 20 unidades, nós faremos um desconto promocional de 50%. E também novidades. A nossa próxima revista Ebenezer Dominical será o assunto que nós trataremos durante o segundo trimestre do ano em curso. Religiões universais. De abril a junho, estaremos estudando sobre seitas e heresias, tratando sobre as maiores religiões do planeta Terra. Poderão já reservar as suas revistas, encomendando-as
Religiões universais será a temática das nossas próximas lições. E durante este trimestre, estamos estudando Desafios da Igreja para o século XXI. O nosso comentarista, pastor Josafá Terra, trata aqui nestas lições sobre os maiores desafios enfrentados pela Igreja contemporânea. Domingo passado, nós introduzimos um assunto deveras interessante. Falamos sobre a família pastoral. E hoje, lição 8, 19 de fevereiro de 2023, estaremos dando continuidade a este tema, a família pastoral, parte 2. Conforme na semana anterior, o nosso texto áureo continua com base no capítulo 20, versículo 28 de Atos dos Apóstolos, que assim diz: Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho. Segundo a verdade aplicada, a família pastoral é uma família como as outras. Porém, precisa lidar com seus problemas e os problemas das outras famílias. Uma função deveras arriscada. E os objetivos desta lição são os seguintes: apresentar a figura do pastor de uma forma mais humanizada. Entender que a esposa do pastor é uma pessoa com sentimentos e entender que o chamado do pastor nem sempre é o chamado dos seus filhos. E os nossos textos de referência também continuam com base no capítulo 3 da primeira epístola de Paulo a Timóteo, versículos 1 a 7 e versículos 11 e 12. Paulo assim disse: Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Versículos 11 e 12. Da mesma sorte, as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem a seus filhos e as suas próprias casas. No tópico primeiro, temos como título Auxiliando a esposa do pastor. Um tema que quase não se ensina nas escolas de teologia é justamente sobre a família do pastor. Poucos pastores são preparados para lidar com a igreja e com sua família. Preparados para servir a Deus na igreja sem negligenciar a esposa e os filhos.
Essa é uma área que precisa de mais atenção por parte dos educadores teológicos. Separamos alguns conselhos para as esposas de pastores. São eles: primeiro, seja você mesma. A cobrança sobre a família do pastor e especialmente sobre sua esposa é por demais exagerada. Fora dos limites normais, quando comparados com qualquer outra profissão. Por isso, a mulher vai se ajustando aos desejos e vontades da igreja. Ela tem medo de que, se não fizer este ajuste, e o seu marido receberá críticas, e o pior de tudo, ela poderá ser culpada por coisas que não vão bem no seu ministério. Assim, ela deixa de viver a sua vida e passa a viver dentro do papel que a comunidade espera dela. Segundo, esposa tem nome. Você tem nome e seu nome não é esposa de pastor. Seja gentil, mas firme quando chamada de esposa do pastor. Você é a esposa do pastor? Apresente-se e diga o seu nome. Peça ao seu marido que a chame pelo nome quando mencioná-la em público. Terceiro, exercite o seu dom espiritual. Não faça nada na igreja porque os outros querem e por ser você a esposa do pastor. Faça porque gosta e porque é o seu dom. Muitas igrejas atribuem papéis tradicionais para as esposas de seus respectivos pastores. Regente de coral, professora de crianças, líder do grupo de oração ou de visitação aos lares. Não faça nada dessas coisas se você não for chamada para tal. Explique para as pessoas que você tem outro dom espiritual, tal qual cada crente da comunidade, e que você irá trabalhar naquilo que Deus lhe chamou. Quarto, tenha uma profissão. O sustento pastoral é, na maioria das vezes, insuficiente para manter uma família. Além do mais, a aposentadoria pastoral é insuficiente. Por isso, enquanto é tempo, você pode voltar a estudar, fazer algum curso técnico, aprender algum trabalho manual. Isso é especialmente importante para as esposas ainda jovens. Quinto, trate bem as pessoas. Tenha sempre um bom relacionamento com as pessoas. Você não precisa ser amiga de todos na igreja, mas também não precisa ser inimiga de alguém em particular. Trate bem os diretores da igreja e isso nem sempre é fácil. Você também pode conversar com essas pessoas se a questão envolver você. Caso não envolva, siga o barco. Sexto, exercite o perdão. Você, como esposa de pastor, recebe muitas críticas. Algumas com boas intenções, mas a maioria é maldosa. Cruel mesmo. Pessoas têm expectativas a seu respeito e você não cumpre. Nem sabia das expectativas. Por isso sofre mais críticas. Muitos olhares tortos, falatórios, fofocas, etc. Isso vai abalando sua fé, sua confiança na igreja. O melhor caminho é o caminho do perdão. Perdoe em nome de Jesus. Tópico 1.1. Filhos de pastor. De um modo geral, as cobranças feitas às famílias dos pastores não terminam somente neles ou nas respectivas esposas.
Os filhos são cobrados de igual modo. Cobram-se dos filhos na mesma proporção dos pais. E temos a ligeira impressão de que, quando não se consegue atingir o pastor ou a sua esposa, os alvos viram os filhos, por serem mais frágeis. O resultado da postura de alguns membros das igrejas tem causado danos, muitas das vezes irreparáveis. Tópico 1.2: Filhos de um pastor ou de um pai? Tito, capítulo 1, versículo 6, parte B: que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. A cobrança sobre a família pastoral é tão intensa que alguns, inconscientemente, cobram dos seus filhos tais quais os irmãos da igreja. Existem, ou melhor, eles exigem dos filhos um padrão de santidade, moral, educação e postura que muitos não conseguem ter. Querem, por receio das acusações de alguns, que a mesma métrica de conduta usada por eles seja também dos seus filhos. Olhe o que o salmista escreve: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Salmos número 127, versos 3 a 5. Ele declara que nossos filhos são herança do Senhor. Então, basicamente, são um presente de Deus. E são flechas nas mãos de alguém poderoso, ou seja, alguém que conhece o que tem nas mãos. Muitos desconhecem a personalidade dos filhos. E se tratando dos filhos de uma família pastoral, torna-se mais perigoso, pois exige-se algo das crianças, adolescentes ou jovens, filhos de pastores, mais do que de outros da mesma idade. Os pastores projetam em seus filhos os seus sonhos e desejos de crescimento da obra, mesmo em tenra idade. Espera-se que o filho suceda ao pai no pastorado ou a filha, a mãe, na liderança de algum departamento. Geralmente, espera-se que as moças trabalhem no grupo infantil e toquem algum instrumento, que os rapazes liderem os jovens, preguem e toquem instrumentos. Porém, vale ressaltar que filhos de pastores vivem uma jornada de muita renúncia. Enquanto nos momentos vagos as famílias podem descansar, a família de um pastor tem que conviver com visitas, reuniões, problemas que não são seus, dificuldades financeiras de forma dupla, em casa e na igreja. Se o pastor, que também é um pai, não entender que tudo isso é algo que pode trazer dificuldades para seus filhos e tentar, de alguma forma, auxiliá-los a enfrentar tais desafios, tendo o equilíbrio para ser um pai dentro de sua casa, e não somente um pastor, todo o seu trabalho terá sido perdido. Pois, que aproveita ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 36. Tópico 1.3: alguém obrigado a amadurecer antes do tempo. Qualquer criança, adolescente ou jovem, filho de um membro da igreja,
pode agir de forma infantil, displicente ou mais extrovertida. Mas, quando se trata dos filhos de um pastor, a coisa muda. Exige-se das crianças um comportamento adulto, incompatível com a sua idade. Leiam Provérbios, capítulo 22, versículo 6, com muito afinco. Quando o filho de qualquer membro namorar a filha de outro membro da igreja e vê que não há possibilidade de continuar o namoro, a igreja compreende a decisão. Mas, quando o namoro envolve filhos de pastores, a murmuração é quase genérica. E, em alguns casos, o pastor é desqualificado. Viu o que o filho do pastor fez? Será que o pastor não sabe educar seu filho? Os filhos de pastores são cobrados em dobro, devido à responsabilidade que seus pais exercem. Eis uma das razões para muitos filhos de pastores estarem fora da igreja. Tudo que fazem tem que ser calculado com muito cuidado. Roupas, brinquedos, leituras, diversão, esporte, amigos, namoro, linguagem. Coisas comuns às crianças, adolescentes e jovens podem, na visão de muitos, não ser compatíveis com a conduta de um filho de pastor. A postura de um filho de pastor deve ser sempre impecável. Muitos têm sua infância arrancada com uma chuva de responsabilidade e cobranças. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 52. O texto destaca o crescimento de Cristo e não diz que ele estava pronto, mas sim que crescia. Ou seja, até o mestre não pulou etapas da sua vida. Para tanto, levou 30 anos de preparação para um ministério que durou somente 3 anos. O que mais temos presenciado em relação aos filhos de líderes, de forma geral, é que, por pressão da congregação, ou até mesmo por vaidade própria, muitos pastores têm forçado o amadurecimento precoce de seus filhos. Pulam etapas importantes para a formação do indivíduo. Não deixam as crianças serem crianças. E na adolescência começam os conflitos, culminando em casos e mais casos de filhos de pastores e líderes. Antes da juventude, desviando-se dos caminhos do Senhor. Paulo afirma em sua epístola aos Efésios, capítulo 6, versículo 4: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. A palavra grega usada no texto, provocar, traz consigo o mesmo significado de irritar, atormentar, enfurecer. O texto bíblico adverte-nos para o fato de que podemos, com nossas palavras ou ações, provocar nossos filhos de tal maneira a ponto deles se tornarem atormentados, irritadiços e enfurecidos. E ainda, em Colossenses capítulo 3, versículo 21, Paulo assim escreveu: Pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem. Paulo chama a atenção para o fato de que, como pais, devemos cuidar para não irritarmos nossos filhos sob pena de desanimá-los. A palavra usada para desanimar tem o sentido de exasperar, provocar ressentimento, mágoa. E isso significa
que o tratamento errado dispensado a nossos filhos tem efeitos devastadores. Eles podem sentir-se desanimados a viver, a se relacionar, a obedecer e honrar aos pais e até mesmo a obedecer e honrar a Deus. E, se não pudesse ficar ainda pior, podem tornarem-se em muitas pessoas ressentidas, magoadas, amarguradas, retraídas, inseguras. Tópico número 2. Meu pai é pastor. E daí? Para início de conversa, filho de pastor não é pastorzinho. Filha de pastor não é líder de departamento infantil por imposição. Jesus disse: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Se ele mesmo disse que o seu jugo e o seu fardo não oprimem ou trazem cansaço, por que você, pai, líder, pastor, quer colocar um peso sobre os ombros de seus filhos? Pastor, apesar das intermináveis cobranças dos irmãos da igreja, não force o crescimento precoce dos seus filhos. Deixem-nos viverem uma infância como qualquer outra criança. Uma criança que, precocemente, deixa de viver a infância, corre o perigo de se tornar um adolescente difícil e, por consequência, um jovem complicado, resultando em um adulto problemático e que, por fim, num velho insuportável. Deixe-nos viver conforme a sua idade. Temos de alimentar o servir a Deus por prazer e não por obrigação. Muitos não entendem isso e forçam seus filhos a irem à igreja. Alguns dão como castigo para uma traquinagem a obrigação de a criança ir para o culto de oração. Aqui eu me incluo. Isso traz revolta para a criança. E, para buscar sua identidade, muitos filhos de pastores enveredam por caminhos tortuosos. Quantos pastores perderam sua congregação por um vacilo do seu filho? Filho de pastor sofre tanto quanto os pais, talvez até num grau maior. Muitas vezes sofrem sem serem culpados. Aprendam a identificar os limites das suas crianças, pois a Bíblia afirma: Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Paulo escrevendo em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Se Ele sabe os nossos limites, por que não podemos saber os dos nossos filhos? Muitos filhos de pastores convivem com alguém que tem de encontrar tempo para todos. Muitas vezes, não tiram um minuto para ouvir os seus problemas. Precisam aprender a resolvê-los sozinhos. Reuniões escolares. Em vários casos presenciados, os pais somente comparecem quando há reclamação por parte dos professores. Em resumo, entendem que somente serão notados se aprontarem alguma. Há um grito silencioso dos filhos dos pastores e líderes pela atenção daqueles em que eles precisam encontrar segurança
E então, podemos concluir o seguinte: de um modo geral, não somente os filhos e esposas de pastores e líderes sofrem com cobranças e descasos. Muitos que congregam onde o pastor é um parente próximo sofrem com essas situações. Isso se dá, pois muitos não sabem diferenciar os limites de o pastor ser, acima de tudo, um filho, um irmão, um genro, um sogro, etc. Devemos, como igreja, auxiliar a família pastoral da melhor forma possível, dentro dos padrões do amor de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 13, versículo 8, disse o seguinte: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. E assim, amados, encerramos mais uma de nossas lições e concluímos nossos estudos sobre a família pastoral. E no próximo domingo, dia 26 de fevereiro, estaremos de volta na lição número 9, quando comentaremos sobre a igreja e o divórcio. Esta é a nossa lição bíblica Ebenezer Dominical, o nosso manual de estudo semanal. E durante este primeiro trimestre, estamos conversando sobre os desafios da igreja para o século 21. Bons estudos e até a próxima semana, se Deus disser que sim.